Inclusive, falando dessa repercussão no mundo todo, nos Estados Unidos, por exemplo, o presidente Joe Biden reagiu à notícia da morte da Rainha Elizabeth II. Fez uma carta em homenagem à rainha. Outras autoridades também se manifestaram e a Heloísa Vilela chega ao vivo de Nova York para falar sobre isso. Heloísa, seja muito bem-vinda. Qual foi, então, a manifestação de Joe Biden e de outras autoridades? Conte aqui para quem nos acompanha ao vivo nessa cobertura especial. Boa tarde, Fernando. Foi uma longa manifestação, uma carta, uma declaração do presidente falando primeiro da rainha, da monarca, que segundo ele foi muito além do que uma rainha, ela definiu toda uma era. Agora ele também aproveitou nessa carta para dar alguns toques pessoais e contou que a primeira vez que ele se encontrou com a rainha Elizabeth II foi em 1982, quando ele viajou à Grã-Bretanha como parte de uma comitiva de senadores. Mas em junho do ano passado, claro que a visita já foi completamente diferente, porque ele visitou a rainha Elizabeth já como presidente, acompanhado da primeira-dama Jill Biden. E disse que nessa viagem a rainha lhes agraciou com muito charme e com muita sabedoria. Bom, Joe Biden também destacou o fato de que a rainha Elizabeth II conviveu com 14 presidentes dos Estados Unidos. E além das homenagens, das condolências que ele ofereceu, os ex-presidentes Barack Obama, Donald Trump e Bill Clinton também lamentaram a morte da rainha da Inglaterra hoje. Aqui no Canadá, o líder Justin Trudeau, falou que foi com o coração pesado que soube da morte da rainha Elizabeth. E disse que ela e os serviços que ela prestou ao mundo permanecerão para sempre como parte da história do nosso país. Ele usou 3 palavras-chave para definir a rainha Elizabeth II. Ele falou em sabedoria, compaixão e calor. Quem também lamentou a morte da rainha Elizabeth foi o Papa Francisco. Ele disse estar profundamente triste ao saber da morte dela e mandou uma mensagem ao agora rei Charles III, dizendo que assegura a Vossa Majestade minhas orações para que Deus Todo-Poderoso o sustente com sua graça infalível, enquanto você agora assume suas altas responsabilidades como rei. Além disso, o primeiro-ministro da Índia, uma ex-colônia da Grã-Bretanha, também se manifestou lamentando a morte da rainha, assim como o presidente da França, Emmanuel Macron. Mas foram muitas outras homenagens, votos de condolência e pêsames para o povo britânico e para a família real, que vieram também da Austrália, da Nova Zelândia, da Rússia, o presidente Vladimir Putin, da Ucrânia, através do presidente Volodymyr Zelensky, e a lista é longa e continua crescendo. Eu volto com vocês. Aliás, quanto mais manifestações forem aparecendo, você pode nos chamar aqui ao vivo, Heloísa Vilela de Nova York, trazendo a repercussão de vários países, inclusive dos Estados Unidos, com um pronunciamento de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. Já está conosco aqui também Lorival Santana, nosso analista de internacional. Hoje o nosso time reunido, dada a importância, claro, do que aconteceu nesta quinta-feira, dia 8 de setembro, com a morte da rainha Elizabeth II. Lorival, seja muito bem-vindo. É um prazer falar contigo. Eu queria que você nos contasse qual é a relevância, ou qual era, neste momento, a relevância da rainha Elizabeth II nesta diplomacia com as outras autoridades, com líderes de outros países, e qual é o papel agora do rei Charles III para dar continuidade ou talvez para alterar possíveis diálogos com essas autoridades. Boa noite. Boa noite, Evandro. Bom, em primeiro lugar, ela representava e representa, a estabilidade da democracia, a solidez da democracia. A ideia de ter uma rainha no contexto britânico é exatamente de impedir que um chefe de governo
tenha ambições autoritárias, né? Ela representa também a unidade do povo inglês, sobretudo, ela é a rainha da Inglaterra, né? Mas uma tentativa de ser também a unidade do povo britânico, que é um povo um pouco mais diverso, inclui também a Escócia, o País de Gales, a Irlanda do Norte, e essa unidade está um pouco balançada agora, com a Escócia querendo de novo sair do Reino Unido por causa da saída, por sua vez, da Grã-Bretanha da União Europeia. Vai ter, no ano que vem, em outubro, um plebiscito na Escócia para decidir se retira ou não do Reino Unido. Mas, enfim, ela representa o povo inglês, a pessoa comum. Então, é um paradoxo. Ao mesmo tempo em que ela tem toda essa pompa, toda essa liturgia do cargo, né, a mulher mais rica do Reino Unido e assim por diante, ao mesmo tempo ela representa o povo inglês originário, quer dizer, aquele povo que está lá há milênios. E isso foi algo que teve uma dificuldade, um ruído agora, porque afinal hoje o Reino Unido é um país super diverso, com muita imigração, né? E eles perderam a oportunidade de ter na Meghan Markle uma representante de alguém não branco, né, na família real, na medida em que ela e o Harry decidiram se desligar formalmente da família real. Mas ela representa o Estado britânico num momento em que a política, a gente viu ali o Donald Trump, né? Nas grandes democracias, em algumas das grandes democracias do mundo, a política é exercida com muita estridência, muito personalismo, uma confusão entre governo, Estado e a figura pessoal do governante, né? E muita vaidade, muita personalização desse cargo, e ela era o oposto disso. Ela tinha uma vida privada, ela era, segundo as pessoas que conviveram com ela, uma pessoa muito alegre, muito viva, que dava gargalhadas, né? Mas quando ela estava em público, ela tinha toda uma aparência que era condizente com esse cargo, uma aparência o mais neutra possível, sem se envolver em política, em preferências, exatamente porque ela representa todos os britânicos, não só um partido. Então é isso que é interessante na figura dela. O Príncipe Charles já não tem essas mesmas características. Ele, ao longo da vida, se envolveu muito com alguns temas, principalmente o meio ambiente, e aliás isso é um sinal, uma sinalização para o Brasil, né? Ele tem uma preocupação com a Amazônia, com o meio ambiente de maneira geral, com o urbanismo, com as questões arquitetônicas e tal, dava entrevistas, a mãe dele não dava entrevistas, então ele nesse sentido, foi ao longo dessa longa jornada como príncipe herdeiro, uma figura que se posicionava ao contrário da mãe. Isso pode mudar agora, afinal agora ele é o rei Charles III. Vamos observar como vai ser, certamente ele se recolherá muito mais do que nesse período como príncipe. Mas é uma monarquia que representa a democracia também, os valores da democracia. O Reino Unido é a democracia mais antiga, é praticamente a criação da democracia no período moderno, né? Teve a democracia grega, ateniense, e depois da Idade Média foi que o Reino Unido, no século XVII, foi consolidando, construindo essa ideia de democracia e se mantendo ao mesmo tempo como uma monarquia. Um país muito importante do ponto de vista geopolítico, né, uma potência nuclear e que desempenhou, com a Liz Truss, inclusive, como ministro das Relações Exteriores e agora como primeiro-ministro, um papel muito importante de apoio à Ucrânia contra a Rússia. Evandro. Você que está conosco aqui acompanhando a nossa cobertura, percebe que temos, além dos nossos analistas, de todo o nosso time reunido, imagens o tempo todo, né? Tanto da trajetória da rainha, quanto imagens deste momento, das pessoas reunidas em frente ao Castelo de Buckingham, prestando as suas homenagens, e também a CNN Internacional, cobertura lado a lado com a CNN Internacional, com tradução simultânea. Então, todos os fatos relevantes que são trazidos de lá, você também acompanha só aqui na CNN Brasil. Agora, Lorival, você mencionava o que Charles III deve fazer em relação
também a essa relação com Liz Truss. E havia uma curiosidade muito grande, né? Isso a gente já conversou várias vezes nos bastidores ou com as pessoas que nos questionam sempre sobre a família real, de que forma que era a participação da Rainha Elizabeth II em relação ao primeiro-ministro Boris Johnson. Então, muita gente falava, a rainha aparece assim sempre sorridente, aparentemente muito simpática, mas quando está reunida com Boris Johnson, ela é bem brava. Há, de fato, esse acompanhamento, de certa forma, até autoritário em relação às decisões que são tomadas no Reino Unido pelo primeiro-ministro? Bem, foi uma relação bastante difícil, né, por causa das características do Boris Johnson, né? Primeiro é que ele resolveu retirar a todo custo, né, a Grã-Bretanha da União Europeia. Ele teve esse mandato, ele liderou essa campanha a favor do Brexit antes de ser primeiro-ministro e, afinal, esse era o mandato dele, decidido pelo povo britânico. Mas houve um episódio que gerou imenso constrangimento para a rainha, um constrangimento sem precedentes na história contemporânea, né, que foi quando ele a aconselhou, porque a relação é essa, né? O primeiro-ministro pede para a rainha tomar determinadas decisões como chefe de Estado. Então, ele queria que ela suspendesse o parlamento por 5 semanas para que ele pudesse evitar os debates no parlamento, encurtar muito o período de votação para que ele pudesse ter o plano dele de Brexit aprovado, isso em 2019, sem ter que enfrentar grandes debates no parlamento. Ela fez isso, suspendeu o parlamento, mas a Corte Suprema decidiu que isso era ilegal. Imagine só, a Corte Suprema decidindo que uma decisão da rainha era ilegal e o parlamento foi imediatamente reativado. É claro que ela não gostou nem um pouco dessa situação, mas a gente não tem muita informação de o que ela disse para ele nesse caso, Evandro. Reuniões a portas fechadas, né? Sim, a gente não sabe, é muito difícil haver uma divulgação, inclusive falando um pouco sobre o estado de saúde da rainha. A gente sabe que ela chegou a ter uma internação lá em 2003, depois em 2013 por causa de uma gastroenterite, em outubro de 2021 por conta de problemas de mobilidade, mas as informações médicas eram sempre muito curtas, muito superficiais, exatamente para se manter essa privacidade que a rainha tinha, inclusive nas tratativas com as autoridades do Reino Unido e de outras autoridades do mundo também, claro. Lorival Santana, muito obrigado por enquanto. A gente vai conversando mais ao longo dessa programação.